Bem-vindos, bem-vindos. Os seres adoecem, né? Animais, pessoas, espíritos também adoecem. Ainda há um corpo energético, né? Sutil, mas e adoece. Materializa sutilmente doenças. Nossa medicina convencional, há muito tempo, vem se especializando em tratar doenças. Aqui ou ali a gente vê tratarem pessoas, tratarem seres, mas no geral tratam doenças. O ser humano é visto como um relógio muito complexo, um computador talvez, onde a doença é um mau funcionamento de alguma coisa. Você vai lá, troca aquela engrenagem que quebrou, coloca uma nova e o relógio continua funcionando. Você vai lá, troca uma determinada peça no computador, o computador volta a funcionar. Com o ser humano, é quase a mesma coisa, quase. Porque existem outros aspectos que nos tornam diferentes, né? Com os animais também funciona mais ou menos parecido com o ser humano. A medicina holística já tenta incluir o ser humano no processo, seu corpo energético, suas emoções, seus pensamentos, sua alma, trazer tudo isso, né? Se alia com a medicina tradicional, até por isso que é chamada de medicina complementar, porque uma complementa a outra. Mas ainda assim há, no meio holístico, uma visão materialista. Tanto que as pessoas perguntam qual é o gráfico para resolver tal coisa. Eu quero um reiki para resolver isso. Eu quero fazer meditação para sanar tal problema. Então ainda esse meio holístico vem com essa contaminação, porque ela é muito forte. É o que de melhor nós conseguimos em termos de tecnologia de saúde. Então a gente traz esses conceitos para o meio holístico. À medida que a gente vai se aprofundando nessas questões holísticas, em ver o ser humano de uma maneira completa, aí sim nós começamos a levar em consideração outros aspectos e a gente começa a entender doenças, acidentes, problemas, dificuldades e tudo mais sobre uma ótica mais ampla. Essa visão mecânica que a medicina tradicional tem, ela não está totalmente errada, porque ela atende realmente a um anseio, uma necessidade, resolve um problema, com certeza, mas ela não é suficiente. Nunca vai ser suficiente, a meu ver, se não houver uma expansão para absorver mais conhecimentos holísticos, para ter uma perspectiva mais holística. Aqui e ali despontam já algumas iniciativas, né? Porque uma pessoa que tem um problema num rim, você troca o rim, o novo rim vai funcionar, vai trabalhar. Mas, se a pessoa não se modificar, ela vai apresentar o mesmo problema de novo. Talvez no outro rim. Ou, talvez, por pequenas modificações ou pequenas diferenças, depois de passar por um problema de rim, a pessoa daqui a pouco começa a apresentar um problema no estômago. Os rins filtram o sangue. Separam o que é bom e o que é ruim. De uma maneira metafísica, a gente pode aproveitar essa informação que, na vida, se você não souber filtrar o que é bom e o que é ruim na sua vida, você acumula energias, toxinas, que vão causar problemas nos rins. Aí você bota um rim novo, e por essa experiência toda que você teve com problema no rim, às vezes por muito tempo, você modificou uma coisa ou outra em você. Mas aí você não aceita o problema. Talvez você nem aceite a necessidade de
receber uma doação de órgão. E aí você começa a ter problemas na parte de digestão, né, sistema digestivo. Por quê? Porque você não consegue digerir a ideia. Então, só essa visão mecânica não é suficiente. É preciso que ocorra um aprendizado com a doença, que ocorra um aprendizado com o sofrimento, com a dificuldade, com a restrição. Sem esse aprendizado, a gente passa de uma doença para outra, de um problema para o outro, até que o corpo não aguenta mais. Essa máquina fantástica que é o nosso corpo biológico não aguenta, esse computador, né, biológico não aguenta e termina a vidinha. Então a gente precisa, sim, de uma mudança. É mais importante essa mudança de perspectiva, essa mudança de pensamento, do que necessariamente a cura da doença. Por mais que a doença incomode. Se não houver a mudança mental em você, mudança interna, você vai continuar tendo problemas, e você morre, e o seu corpo sutil vai apresentar o mesmo problema, porque você não mudou dentro de você. Os espíritas chamam de reforma íntima, outros chamam de autoconhecimento, evolução, crescimento interior, vários nomes aí, né, que a gente encontra na literatura. Independente disso, todos eles falam de uma coisa: você precisa se conhecer mais, você precisa se aceitar mais, você precisa se acolher mais, e você precisa dominar a sua mente, porque é ela a causa principal dos problemas. E a mente não é o cérebro. A mente é um componente mais amplo que nós temos. Então, por mais doloroso que seja a gente falar isso e a gente ouvir isso, a doença não é o problema. O problema somos nós. A maneira como nós pensamos, as nossas crenças a respeito da vida, as nossas crenças a respeito da existência, são elas que fazem com que surjam doenças mentais, paranoias, outras síndromes tantas, doenças emocionais e, finalmente, doenças físicas. E a progressão é essa. Nós adoecemos mentalmente, nós não nos damos conta, porque é difícil perceber, em alguns casos é difícil. Nós adoecemos emocionalmente e a gente começa a notar que, poxa, estou muito depressivo, estou muito triste, estou alegre demais, estou assim, estou assado, mas a gente não dá muita bola, emoção, e aí, como nós ignoramos, a doença se manifesta no físico e aí não tem como evitar. Você vai ter que tratar a doença. Mas aí você precisa escolher e você precisa se expandir um pouco. Porque se você tratar a doença apenas mecânica, apenas a substituição, sem essa mudança interior, sem essa mudança de pensamento, como eu expliquei no começo do vídeo, você vai desenvolver outra doença e outra doença e outra doença. Então, a razão de tudo está numa mente que ainda é uma criança birrenta, cheia de vontades, cheia de necessidades. E que enquanto não se disciplinar, enquanto não crescer, vai continuar causando essa série de problemas. Com base nisso, a gente precisa olhar a doença como uma perspectiva de crescimento. A gente precisa abordar a doença, qualquer doença, como uma perspectiva de crescimento. Às vezes muito difícil. Às vezes muito difícil. Mas é uma possibilidade de crescimento. A doença não é pagar pecado, a doença não é resgatar coisas kármicas, a doença não é resgatar coisa de outra vida, a doença não é punição. A doença é um resultado de uma mente indisciplinada, de uma mente birrenta, que não consegue manifestar isso no mundo. A nossa mente indisciplinada, ela quer tudo.
na hora que ela quer, no momento que ela quer. E como ela não consegue, surgem os problemas. Porque é impossível que 8 bilhões de seres façam as coisas do seu jeito, na hora que eles querem, como eles querem. Não tem como. Alguns até conseguem, mas a maioria não. A maioria até consegue ocasionalmente, mas aí, mesmo quando consegue, a mente entra no processo e diz assim, não está bom, faltou aquilo. Então precisamos envidar esforços para conhecer mais a mente, para trabalhar mais essa mente, para fazer com que ela cresça, para que ela não seja tão disciplinada, tão birrenta e tão difícil. À medida que fazemos isso, a gente consegue consertar os problemas, os defeitos físicos, emocionais e mentais. E nós crescemos a ponto de não precisarmos de doença. Doença não é o único caminho para crescimento. Sofrimento não é o único caminho para aprendizado. É um caminho muito popular, infelizmente. É claro também que a medicina tradicional vai continuar crescendo, se desenvolvendo e buscando, né, cada vez mais caminhos. É claro que a medicina holística vai também encontrar o seu espaço, né, medicina complementar, desculpa, seu espaço, e vai continuar tendo uma abrangência cada vez maior. É claro que o ser humano vai ser cada vez mais considerado nisso tudo. Mas apenas isso não vai resolver. Porque é muita gente, é muita coisa. Muita variedade de problema. Muito detalhe em cada problema. O que precisa ser tratado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser organizado é a nossa mente. Não há outro caminho. Não é um caminho fácil, não é um caminho simples, é um caminho muito divertido, na verdade. E é um caminho que todos nós vamos trilhar. Já estamos trilhando, alguns lentamente, alguns mais rápido, e todos vão trilhar. Daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, tanto faz. Não é importante isso. Mas desenvolvendo essa mente, a gente começa a modificar outras coisas. Gratidão.